Deixa eu só adicionar o Carlos Paulino aqui, a gente já... Agora foi, Paulão. Beleza. Boa noite. Tá, Carlos, estava falando aqui sobre as características que, na verdade, quais são os fatores, né, que têm caracterizado aí as possíveis, as perspectivas para o setor agrícola, né, o setor pecuário brasileiro, o setor da bovinocultura do Brasil, né? Então, quais são as perspectivas que nós temos de fato, ou que o mercado nos traz de informação relacionada a isso? Teoricamente, uma característica que influencia diretamente as perspectivas do mercado do setor, né, da bovinocultura no Brasil, se a gente for analisar, são as características tecnológicas. E a gente vem falando, né, sobre essas características, vem tratando de um contexto da biotecnologia que tem influenciado muito esses resultados positivos que nós temos ao longo dos anos, né? E, teoricamente, é sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. E aí, mesmo falando, né, de várias características tecnológicas que empresas, universidades, né, setores do governo de extensão rural têm a necessidade, né, ou têm a obrigação de criar soluções, né, e difundir isso ao longo dos anos com os produtores para que a gente consiga alinhavar dentro do setor produtivo, da cadeia produtiva do nosso país, propriedades tecnológicas, né, e que de fato consigam melhorar as características da tecnologia do setor produtivo de uma maneira geral. Então, a gente tem que tentar, ao longo dos anos, capacitar cada vez mais, tanto agricultores familiares, vamos contratar como pequenos, médios e grandes produtores em relação ao tamanho das áreas, mas tentar tecnificar tudo isso para que a gente consiga ter uma evolução ao longo dos anos. Então, a gente vem falando um pouquinho sobre as características tecnológicas, tá? Só para você ficar a par do que a gente está falando aqui, né? E aí, pensando nesse contexto, né, alguns exemplos, por exemplo, relacionados ao que se faz, né, pensando no contexto tecnológico. Por exemplo, para o gado de leite, na área do melhoramento genético, estão disponíveis, por exemplo, programas de avaliação genética, né, ou de melhoramento para raças holandesas, giro leiteiro, giro holando, guzerá, que influenciam questões relacionadas aí aumento de produtividades, melhoria nas condições sanitárias, né, e nutricionais desses animais. Então, são características que envolvem a característica da biotecnologia, né? Melhoramento de forrageiras, por exemplo, a empresa disponibiliza cultivares como BRS Capiaçu, tá, da Embrapa, o BRS Curumi, tá, BRS Integração e o BRS Ponteio, né? Então, são materiais que são desenvolvidos. O BRS Capiaçu, por exemplo, né, que tem um alto valor nutritivo e um baixo custo de implantação, tem uma potencial de produção de silagem, né, em torno de 330 toneladas por hectare, tá, produzidos aí de matérias verdes, né, ao ano. Então, são características muito interessantes, né, dentro de um contexto do desenvolvimento de tecnologias que favoreçam o setor produtivo, né? E se a gente for analisar essas questões, vários outros produtos, né, com características interessantes, né, relacionados à produção de uma maneira geral, que vão influenciar o setor agrícola, né, da bovinocultura em específico que nós estamos tratando hoje, tá? Aplicativos e softwares também estão sendo muito desenvolvidos, inclusive de forma gratuita, né? Por exemplo, aqui tem o X-Leite, né, que é um aplicativo de Android que permite a gestão zootécnica e econômica do sistema de produção leiteiros, o Calculate NE, né, que é um programa, um aplicativo para formulação de ração com bom custo-benefício para rebanhos no Nordeste, né? Redes de pesquisa e inovação em leite, a RepLeite, né, que é uma rede social que oferece conteúdos e palestras sobre assuntos ligados à cadeia produtiva do leite, além de fóruns para debate. O Centro de Inteligência do Leite, o CILeite, né,
indicadores e boletins mensais sobre o setor leiteiro, isso tudo influenciando, né, dentro do contexto geral, com relação à informação, né, para que os setores eles consigam se organizar e aumentem aí o seu conhecimento sobre a sua cadeia produtiva. Aumentando esse conhecimento, eles vão tentar focar nas melhorias específicas da sua atividade e isso vai favorecer com que se tenha aumento de produtividade, né, aumento da eficiência da utilização do seu espaço, né, e aí certamente uma permanência maior naquela cadeia produtiva ao longo dos anos, né. Análises laboratoriais também são características relacionadas aí às perspectivas do mercado, né? Então, a análise do leite cru, né? Para que se verifique as suas possibilidades dentro da legislação, né? A sensibilidade de carrapatos, né? Que é um teste realizado gratuitamente para verificar qual carrapaticida é o mais adequado em cada empreendimento rural, né? Na área de práticas agropecuárias, por exemplo, o kit Embrapa de ordenha manual é uma tecnologia social, pois permite a obtenção de um leite de melhor qualidade, permitindo a permanência de pecuaristas familiares no campo ao garantir melhor remuneração. Então, o kit Embrapa ordenha manual favorece aí a qualidade desse leite, né? Então, buscar aí o mínimo possível, né, de sanidade para esse leite produzido. Então, se a gente não consegue trabalhar no sentido de influenciar esse produtor a trabalhar com ordenha mecânica, que ele consiga ter uma estrutura mais específica, mas ele vai conseguir fazer pelo menos filtragem, né? Pelo menos fazer a limpeza do teto para poder iniciar aí a ordenha de uma maneira geral. Então, são características que influenciam, né, o setor produtivo e a cadeia produtiva e certamente são características que têm que ser levadas em consideração com relação às perspectivas futuras, né, do setor agrícola, do setor da bovinocultura do Brasil, né. Há ainda um método destinado à produção de um biocomposto a partir da destinação correta de carcaças de bovinos, né. Então, teoricamente, a gente fez algumas visitas aí, acredito que vocês foram também no Renatinho, da Boitanga, né, que faz reutilização e reuso, né, de resíduos de frigorífico. Isso favorece, né, no contexto produtivo, tanto ele quanto o meio ambiente, de um contexto geral, porque isso passa por uma compostagem, né, vai ser totalmente livre aí de micro-organismos patogênicos, né, então, teoricamente, ou na verdade, reduz aí essa proporção, né, e isso acaba sendo muito interessante dentro do contexto geral da produtividade e das características tecnológicas que são superiores, né. Trabalhos de extensão, por exemplo, e a influência das universidades, né, de um contexto geral, né, caracterizam muito essas questões, né, colocando à disposição tecnologias capazes de melhorar a produção e a qualidade dos produtos finais. Então, isso é muito interessante de uma maneira geral, né. Práticas sustentáveis, né, ou seja, a utilização de técnicas que promovam a boa produtividade com baixos custos e com menores impactos ao meio ambiente. Né? Então, tenta-se buscar altas produtividades, né, minimizando os custos, que é uma coisa que acaba ficando cada vez mais difícil, né, na situação que nós vivemos, né, principalmente com a valorização do dólar, né, e tentando buscar o mínimo de impacto possível com relação ao meio ambiente. Né? E aí a gente tem aí, por exemplo, o pastoreio rotacionado, né, o pastoreio racional voisin, o PRV, a interceptação luminosa para otimizar o tempo de repouso de diferentes espécies forrageiras, os sistemas agro-silvo-pastoril, né, integração lavoura-pecuária-floresta, agro-silvo-pastoril e silvo-pastoril e a produção orgânica. São características, né, são práticas sustentáveis que estão aliadas às tecnologias, à evolução tecnológica, né, e que vão favorecer aí o setor produtivo, a cadeia produtiva da bovinocultura. Né? Então, certamente fazem parte aí das perspectivas, certo? A integração lavoura-pecuária-floresta, né, associa atividades agrícolas com pecuárias. Oi? Só tinha uma dúvida minha nesse slide anterior, fazendo favor? Pode falar. É que eu não me recordo o que seria esse agropastoril e silvopastoril. Não lembro de cabeça o que é esse tem. Agropastoril seria agricultura e pastagem, certo? Então, teoricamente, a gente vai plantar soja e capim. Silvopastoril, né, seria pastagem e eucalipto, por exemplo. Então, a gente vai explorar as características, né, de uma cultura, especificamente, né, uma floresta e uma pastagem introduzida aí nesse meio. E aí a gente pode ter também agro-silvopastoril, que seria o intermédio de todos.
Mas então é basicamente esse negócio de integração lavoura-pecuária? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, são essas formas de integração, tá? Entendi. Beleza? Só o que muda é o que você vai trabalhar de uma maneira geral, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da IRPF e das suas formas, tá? Então, por exemplo, a IRPF ela vai abranger aqui, ó, 4 modalidades de sistemas. A integração lavoura-pecuária, que seria o agropastoril, né? A integração lavoura-pecuária-floresta, que seria o agro-silvio-pastoril. A integração pecuária-floresta, que seria o silvio-pastoril. E a integração lavoura-floresta, que seria o silvio-agrícola, né, que inclusive nem estava ali no anterior. Então, ó, integração lavoura-pecuária, soja e pasto, né, teoricamente, né, agropastoril. A integração lavoura-pecuária-floresta, o agro-silvio-pastoril, né, que a gente tem lavoura, pecuária e a floresta envolvidos, todos os três, né. A integração pecuária-floresta, que seria o silvio-pastoril, né. Então, teoricamente, a gente trabalharia aí, geralmente o pessoal faz aqueles piquetes, piquetes não, fazem áreas divididas, né, onde fazem aquelas linhas de plantio de eucalipto, por exemplo, e aí você tem uma pastagem no entorno, então você faz espaçamentos aí de 20, 18, 10, 30 metros de uma linha a outra, né, pensando na questão do sombreamento da pastagem, e aí você tem um sombreamento que favorece a temperatura, né, dos animais, a minimização da temperatura, e você tem, teoricamente, a exploração de duas atividades ali, né, tanto a florestal quanto a pecuária, né. O silvio-pastoril e a integração lavoura-floresta, que seria o silvio-agrícola, né? Então, teoricamente, lavoura e a utilização aí de floresta de uma maneira geral se vê também com essas características, né? Faz o plantio das árvores, tenta fazer a implantação da lavoura, vê-se um pouco, né, nas nossas regiões de uma maneira geral, tá? Acho que consegui sanar aí para ti aí, Jean. Sim, com certeza. Mas nesse caso da lavoura-floresta, esse treino é meio complicado, não? Acaba sendo, né? Por isso que eu até disse que não tem implantação muito para as nossas regiões, porque às vezes quando a gente faz um sistema, né, cria-se um sistema e tenta implantar ele, acaba que a gente não consegue definir de uma maneira geral se realmente isso vai gerar lucro, né? E às vezes o nosso problema com relação à floresta, de uma maneira geral, é quanto tempo vai demorar para gerar esse lucro, né? Que eucalipto, teca, sei lá, agora estão plantando mogno africano, são características, né, e madeiras que vão dar um retorno financeiro, que teoricamente hoje, né, todo mundo sabe, o problema é o tempo que isso demora, né, e a lavoura de uma maneira geral todo ano ela te traz um benefício, então teoricamente, né, às vezes alguns anos ela não traz tanto benefício assim, mas teoricamente ela traz rotineiramente, né, o problema da questão florestal é isso, né, a gente não tem um resultado imediato, né? Que é o que eu digo sempre, né? A atividade leiteira, por exemplo, ela te dá um retorno mensal, né? Apesar de em alguns meses você ter uma redução, né, relacionada à produção, mas ela te traz um retorno mensal. A atividade pecuária, de uma maneira geral, no contexto de bovinocultura de corte, são períodos específicos, né? É óbvio que você tem que fazer um planejamento para trabalhar nisso, mas tanto é que o silvio agrícola quase vocês não veem falar, né, dentro do contexto geral, mas é um sistema que é trabalhado, tá? Opa, show de bola. E aí, uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, tá? Teoricamente, são materiais bem demorados, tá? Eu trouxe mais para um conhecimento específico, né? Para que vocês visualizem, assistam, né? Deixa eu aqui, né? O pesquisador da Embrapa, o Glauco, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre os efeitos da Covid-19 na cadeia do leite, tá? São 47 minutos de vídeo, né? Eu assisti o vídeo, achei interessante, por isso trouxe aqui para vocês. Teoricamente é o que a gente tem aí, né? Foi feito em 14 de abril de 2020, né? Então a gente vai ter aí uma entrevista, né? Que foi concedida à imprensa pelo pesquisador, né? Da Embrapa Gado de Leite.
e aí vai falar um pouco sobre isso na cadeia produtiva do leite, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, ó, entrevista coletiva, efeitos do Covid-19 na cadeia do leite, tá? Para vocês visualizarem. Outro que eu deixei aqui também, tá? Seria esse aqui, ó, para que vocês consigam visualizar. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, né, no YouTube? Sim? Sim, positivo. Beleza. E aqui é outro, ó. Esse aqui é até mais rápido um pouquinho, é o mercado do boi, né? Diante a pandemia, né? As incertezas do mercado, chega a cadeia produtiva de carne bovina brasileira e o pesquisador, né, ele comenta sobre esse contexto dos preços, né? Outra questão que a gente precisa analisar também, né? E eu trago o vídeo aqui, né? Na verdade, para um conhecimento de fato, né? Está relacionado novamente com o Covid, então o impacto do coronavírus na economia e no agronegócio, tá? Então acho que é interessante a gente escutar essas questões, né? Ver o que é que isso está falando para a gente conseguir relacionar as perspectivas que nós temos de uma maneira geral, tá? E aí aqui eu trouxe mais um, né? Que falava, né, das características aí do leite, né, e dos derivados. Então, análise da conjuntura e perspectivas do agro 2020. Então, você pega um contexto de 2019 aqui, falando sobre o que ia acontecer em 2020, a gente consegue ter uma noção, né, do que a gente tem de impacto relacionado ao que veio com essa pandemia ao longo do setor agrícola, né, e pecuário de uma maneira geral, pensando no nosso contexto na bovinocultura, tá? Então são características aí, a do Glauco, que é uma situação bem interessante de visualizar, tá? Para que vocês tenham um entendimento relacionado a isso, tá? Diante do que eu falei, tá? Eu disse para vocês semana passada que a gente ia fazer uma atividade hoje, né, específica sobre essas questões das perspectivas, né, da bovinocultura, num contexto de Brasil, né? E aí eu tenho aqui, né, na seção 4.3, aqui é um texto, né, do Ministério da Agricultura, tá? Que teoricamente não está especificamente voltado para a bovinocultura de corte ou a bovinocultura de leite, tá? Mas fala-se sobre a pandemia da Covid-19 e as perspectivas para o setor agrícola brasileiro no comércio internacional, tá? Então, pensando, né, tanto na bovinocultura quanto no setor agrícola, né, é fato que a gente precisa ter uma evolução, uma situação aí relacionada, um entendimento sobre o que vai acontecer. E aí eu deixei, né, eu achei interessante vocês darem uma lida, né, e teoricamente o que eu quero que vocês façam, né, está relacionado, eu achei interessante esse texto aqui, porque eles falam um pouco sobre os desafios, tá? E aí eles trazem algumas questões relacionadas assim, ó, eles trazem, né, o continente de fato, e eles falam assim, ó, cenário atual, por exemplo, no mercado sul-africano, identifica-se que algumas inflexões e tendências em função da pandemia do Covid-19, por exemplo, aumento significativo no estoque de produtos nacionais, né, principalmente carne bovina e vinho, né, e pequeno aumento na produção doméstica de carne de aves, tá? De toda forma, o país ainda continuará dependendo de importações de proteína de origem animal, principalmente carne de aves e carne suínas, né? Não há projeções de desabastecimento, persiste, contudo, a preocupação natural com os produtos importados, né, em decorrência das dificuldades geradas por interrupções nas cadeias de distribuição, né? E aí, teoricamente, eles falam, ó, como será a demanda do mundo para alimentos, tá? O que vai mudar, certo? Como podemos nos antecipar para retomadas da economia pós-Covid, né? Aí eles vêm, ó, tratando do Egito, tá? As questões relacionadas ao Egito, de uma maneira geral, ao Marrocos, né? E assim sucessivamente, tá? São 50 páginas, é óbvio que vocês têm tempo para isso, né? Mas o que eu quero que vocês façam de fato agora, né? Eu quero que vocês falem sobre as perspectivas da bovinocultura no Brasil. O que vocês acham que tem para evoluir, ou quais são as características que estão evoluindo ao longo dos anos, tá? Se vocês quiserem fazer um panorama aí de 5 anos atrás para hoje, né? Então de 2015 para 2020, por exemplo, o que é que aconteceu, o que é que evoluiu ao longo de um contexto da bovinocultura, tá? E aí vocês podem fazer um texto corrido falando sobre as perspectivas da bovinocultura no Brasil, tá?
Paulo, eu queria colocar um pedaço, algumas características relacionadas a mundo, sem problema nenhum, pode ficar à vontade, tá? E esse seria um texto, acho que interessante para vocês, tá? E eu tenho um outro aqui que fala muito sobre a importância da bovinocultura de corte, tá? Que é interessante, tá? Que é o Beef Report, né? Que é o perfil da pecuária no Brasil em 2020. Né? Aí fala da importância da pecuária no Brasil, da quantificação da cadeia, a pecuária do Brasil, só que aqui é mais número, tá? Está relacionado mais com números, né? Eu vou até fazer uma coisa aqui. Eu acho que eu tenho o grupo aqui. Eu já arrasto aqui para dentro do grupo, já vocês conseguem. Pronto. Não estou nesse grupo aí não, professor. Já Boa noite, primeiro. Boa noite. Juliana. Opa, peraí. Acho que eu não vou conseguir. Não consigo. Espera aí que eu já adiciono. Agora tem que mandar de novo. Espera aí que eu mando de novo, sem problema. Pronto. Beleza, Juliana? Você recebeu aí agora? Beleza, recebi sim. Obrigado. Positivo. Então, na verdade, assim, é só para falar sobre as perspectivas da bovinocultura no Brasil, tá? O que vocês acham que tem de evolução? Teoricamente, a gente já comentou um pouco que está influenciado muito pelas tecnologias, né? Então, por exemplo, colocar alguns exemplos, né, de raças novas que estão sendo criadas para melhor produção de leite, cruzamentos industriais para pecuária de corte, características biotecnológicas sendo utilizadas, inseminação artificial em tempo fixo, né? Transferências de embrião em tempo fixo, características favoráveis aí para a produção, sei lá, melhorias na nutrição desses animais, né? Utilização aí de resíduos, né? Da produção aí do etanol de milho, né, que tem favorecido o desenvolvimento dos animais. Então, características nutricionais que influenciam, isso tudo envolve tecnologia, envolve desenvolvimento, né, e vocês vão ver pelo documento que eu mandei aí, tá, que fala aí dos países, dos continentes aí de uma maneira geral e da importância de a gente saber isso, que eles falam muito sobre a melhoria na qualidade dos produtos que são feitos por nós, porque o que a pandemia ela trouxe, né? A pandemia trouxe muita insegurança dos países, né? E isso vai causar futuramente no mercado, de uma maneira geral, a necessidade de você ter um selo de qualidade, por exemplo, do seu produto para que você consiga comercializar ele. Então, quem conseguir desenvolver um produto com uma característica aí de confiança do consumidor, né, de fato, que seja o consumidor externo, né, um país de fora para que vá fazer a compra desse produto, teoricamente, quem tiver as melhores qualidades, conseguir a garantia dessa qualidade desse produto que vai ser comercializado, vai ser a pessoa que vai conseguir se colocar no mercado, né? Então, até isso influencia, e aí, certamente, a tecnologia ela vai nos trazer essas possibilidades aí de melhoria nas qualidades dos nossos produtos, tá? Então, especificamente aí vocês têm em torno de 1h30 mais ou menos aí para trabalhar em cima disso, né? Para me entregar, tá? Para hoje, sem
possibilidades de entregar em outro dia, tá? É só para falar das perspectivas da bovinocultura no Brasil, né? O que vocês acham, qual que é o pensamento de vocês, o que vocês têm de informação com relação a isso, beleza? Beleza, combinado. Beleza, senhor, mandando seu e-mail aí? Oi? Mandando seu e-mail? Positivo. Eu vou pegar um carregador, eu vou botar meu celular para carregar, mas pode falar por aqui ou pode falar pelo celular, tá? Eu estou à disposição. Ah, só sobre as perspectivas que a gente acha no cenário atual, né? Positivo. Pós-Covid, principalmente, né? O que vai acontecer para esse ano, para o ano que vem, 2021, 2022? Qual é o cenário que vocês têm aí de conhecimento ou buscar informação, né? Eu mandei esses documentos aí porque tem bastante coisa boa aí, tá? Ele vai falar bem sobre isso aí, né, professor? Oi? Aquele vídeo que você falou lá vai falar bem disso aí, né? Esses vídeos aí tem bastante coisa. Então, beleza. Só Deus sabe o que vai acontecer. Na realidade, assim, são especulações, né, cara? A gente não pode ter uma certeza disso nunca, porque o mercado a gente sabe que é muito influenciável, né? Mas são especulações bem interessantes. Beleza. Beleza? Mas vai ficar por aqui mesmo ou vai sair e depois só manda e-mail? Não, se quiser sair, sem problema, né? Eu fico à disposição daí. Se vocês quiserem falar pelo WhatsApp, talvez tenha alguma dúvida, pode mandar. Eu só vou colocar o celular para carregar, porque está acabando a bateria. Beleza, eu vou sair então para agilizar. Aí, se qualquer dúvida, eu chamo no WhatsApp. Beleza. Falou, Jean. Valeu, boa noite. Boa noite. Ô Paulo, você quer um trabalho mais simples, um trabalho mais elaborado? Como é que é? Pode fazer só um parágrafo, Rodrigo, como se eu estivesse fazendo um resumo de um trabalho científico aí, falando sobre as perspectivas da bovinocultura no país. Tá? É bem simples mesmo, pode ser uma folha só. Coloca o seu nome lá no cabeça, não precisa de capa, contracapa. Na verdade, é como se eu estivesse fazendo aí só uma redação específica, discorrendo sobre o assunto da perspectiva da bovinocultura no país. Ah, tá. Então não precisa falar lá da história do mundo, depois de não, né? Não precisa de introdução, nada. O que eu quero é que vocês tenham assim, uma noção do o que influencia a bovinocultura no país de uma maneira geral, né? Porque o que eu vejo muito que a gente tem de problema, na maioria das vezes, é que nós, de fato, nos preocupamos muito em produzir, mas não preocupamos muito em o que influencia essa produção. Porque, às vezes, não adianta só produzir, né? Hoje, por exemplo, está todo mundo preocupado com o preço do milho, né? Quem produziu milho, né, teoricamente está contente, mas se era num contrato firmado, teoricamente o preço já estava fixado, né? E aí tem-se toda uma briga com relação a esse preço, quebra de contrato, tudo mais. E assim sucessivamente. Então, mas muitas das vezes a gente não entende muito bem isso, né? E isso está relacionado com as perspectivas desse mercado de uma maneira geral. Na bovinocultura não é diferente. Hoje nós temos boi R$290 a arroba, né? Você está vendo aí o preço da carne cada vez mais subir ao longo dos dias, né? E teoricamente a gente tem uma tendência disso subir mais, né? E isso foi influenciado por uma questão tanto de pandemia, é fato, né? Quanto do aumento do dólar e assim sucessivamente. Então são vários fatores que carregam esses problemas, né? Mas não é só economicamente que a gente tem perspectiva, né? A gente tem perspectiva tecnológica, criação de novas situações, novas raças, melhoria nas características nutricionais, novos tipos de alimentos sendo estudados. Então, assim, a ciência também traz perspectiva, né? Principalmente voltado para a tecnologia, né? Então, dentro desse contexto que eu queria que vocês trabalhassem aí, falassem um pouco do que vem de tecnológico ao longo dos anos, falasse um pouco de mercado financeiro, falasse um pouco da genética, da melhoria nas características do melhoramento genético desses animais, tá? Para a gente ter uma noção das perspectivas reais da bovinocultura aí no país. Beleza, então, beleza. Beleza? Outra pergunta. 25, 6, 7, 9, 30, dia 2, então, da semana que vem, nossa prova? Positivo.
todo o capítulo, todo o 4 aí, a unidade 4? 3 e 4. Beleza, então. Pode ficar por aqui ou não? Sem problema. Eu só vou fechar a câmera e o áudio, porque eu vou ter que buscar lá, vai ter barulho aqui, mas se falar eu tô por aqui. Beleza, então, vou ficar por aqui, então. Ô, professor, boa noite. Ó, Juliano. Deus BA aí, acabei entrando mais tarde. Mas eu vou ficar por aqui por enquanto. Tentar resolver esse trem aqui. Sem problema. Qualquer dúvida pode chamar aqui que eu tô aqui. Beleza.